Como a gente pode dizer assim, quais são as cidades, como vocês fazem o critério de escolha das cidades para fazer a pesquisa? Aleatório. É um sorteio. A primeira etapa da amostragem, a gente faz uma amostragem em 3 etapas, em 3 estágios. O primeiro estágio é o sorteio aleatório dos municípios que vão fazer parte dessa pesquisa. Isso não é uma pesquisa nacional. Então, digamos assim, é como se a gente pegasse uma grande urna, né? É claro que pelo tamanho dos municípios, a gente estratifica pelo porte dos municípios, porque tanto os municípios pequenos, com até 15 mil eleitores, quanto municípios muito grandes, com mais de 1 milhão de eleitores, eles precisam estar representados nessa amostra. Mas aí não há diferença entre um e outro. Vou te dar um exemplo. Acho que eu falei no último programa. Você tem a cidade de Matão, é um pouco maior que Taquaritinga, mas não tão maior. E elege prefeitos do PT há muitos anos. E tem Taquaritinga, onde não se elege prefeito do PT. Você não pode escolher uma cidade que acaba distorcendo os dados, corre-se esse risco. Corre esse risco, mas assim, como a gente faz um sorteio aleatório, a gente pode escolher uma cidade tipo Matão, que tem... E pode ser Taquaritinga. E pode ser Taquaritinga, ou pode ser Matão, pode ser Matão e uma cidade que tem outro perfil. Uma acaba neutralizando um pouco o resultado da outra e refletindo a população brasileira. É isso que a gente faz. Por isso que, como é aleatório, a gente garante que esse município vai ser neutralizado por um outro e vai refletir, de fato, a quantidade dos municípios e essa representatividade dos municípios. Mas, por exemplo, em São Paulo, quantas cidades de 50 mil habitantes são escolhidas? Você lembra, não? Não tenho esse número de cabeça. Não são muitas, né? Não são muitas, mas esse percentual, a gente trabalha com percentual, por exemplo. Se 30% das cidades de São Paulo tiverem até 50 mil eleitores, a minha amostra vai ter 30% com essa característica. E é isso que é o mais importante. Por isso que quando a gente olha muitos resultados regionais. Né? Então, eu até falei isso da outra vez que a gente esteve aqui, o nosso cuidado ao observar essa regionalização. Então, respondendo ao Christian também, primeiro é esse sorteio aleatório das cidades. E aí é por isso que uma cidade como Matão, ela não vai ter uma super representatividade, porque ela vai estar equiparada a uma outra, que também tem a mesma quantidade de eleitores. O perfil ideológico, a gente tem aí as outras estratificações da amostra, a gente tem as outras cotas que a gente leva em consideração, e isso acaba dando essa representatividade de fato da amostra. Então... É isso? Sim. Pode perguntar. Só queria completar, nós temos alguns cuidados, Cristian, numa pesquisa nacional. Nós temos 17,7% dos eleitores em cidades abaixo de 15 mil eleitores. Nessas cidades, o Taquaritinga, quando a gente fala, já está lá com 40 mil eleitores. Mas imagine uma cidade de 15 mil eleitores. É uma cidade muito conservadora, as pessoas vão muito na igreja, diferente dos 39,4% que estão em cidades acima de 200 mil eleitores. Então você tem que tomar esse cuidado, porque se você falar com cidades maiores, você ajuda o Lula. São mais progressistas. Se você falar muito em cidade pequena, você ajuda mais Bolsonaro. Agora, uma coisa que eu não sei se está acontecendo com a Paraná, o que vem... existe uma correlação muito interessante entre escolaridade e renda. O problema é que o voto dos eleitores abaixo de dois salários mínimos está muito ligado ao Lula. Só que se essa pessoa que ganha menos de 2 salários mínimos é uma manicure, um pequeno empresário, ele é Bolsonaro. Então... Tá muito difícil você fazer um trabalho, só que o grande tempo que você gasta numa pesquisa é no planejamento dele. Depois que está tudo planejado, aí você pode, é como fazer uma casa, tem que ter um bom alicerce. E o que eu percebo nas pesquisas, lendo a metodologia delas, existe uma certa diferença. Esse instituto coloca 50% dos eleitores com menos de 2 salários mínimos, o outro põe 48%, o outro põe 80 e pouco. Então, assim, tudo isso... a gente percebe... São erros amostrais. São erros amostrais, não amostrais, são erros amostrais.